nós já temos uma solução para o nosso problema. Repare, se eu posso fazer o read para um nome e redirecionar a leitura de um arquivo, como por exemplo o nosso teste.txt para a execução do read, eu já tenho como fazer no meu script, né? Fazer assim, para vocês verem até uma outra forma de utilizar as coisas, ó, salve, expansão de nome, a exclamação, e tá lá, salve Ana Maria das Couves. Isso é o qual é a sua graça. Isso já é exatamente o que nós queremos. Então, nós podemos criar um script que faz exatamente o uso do read para ler a entrada padrão. Só que eu quero mostrar uma outra possibilidade de uso, porque aqui eu fico limitado ao que estiver em um arquivo. E eu quero um pouco mais de flexibilidade. Então, relembrando, o que acontece com o CAT se eu não passar o nome de um arquivo nem redirecionar nada para ele? Nós fizemos esse exercício, né? Esse experimento. Teclando Enter, repara que o CAT está ali esperando os dados serem enviados pela entrada padrão. E aí eu vou colocar aqui, ó, banana. Aí ele vai receber essa linha quando eu teclar Enter e vai imprimir o conteúdo dos caracteres que ele leu dessa linha. O CAT, então, faz exatamente o que a gente espera que o read faça. Se eu teclar Ctrl D, eu digo que acabou a transmissão, né? O Ctrl D é fim de transmissão. O pessoal associa isso também a fim de arquivo, mas não é verdade. O Ctrl D é fim de transmissão. Transmissão de caracteres via terminal, né? Claro, para o processo. Com o read não é diferente. Vou fazer o read apenas sem nenhum nome de variável, ok? Então veja, eu executei o read e ele está ali parado, esperando uma linha da entrada padrão. A diferença para o CAT é que o CAT lê várias linhas. No caso do read, quando eu teclar Enter, o comando vai ser encerrado, porque o read só lê uma linha. E o que determina o fim de uma linha, por padrão, é o Enter, é a quebra de linha, o nova linha, o caractere nova linha, que é enviado pelo terminal quando eu teclo Enter. Então, vamos fazer aqui de novo, só que dessa vez vai ser laranja. Teclei Enter, uma linha foi lida e o comando foi encerrado, o comando da execução do read. Se eu fizer eco de reply, está lá, laranja. Ou seja, funciona perfeitamente. Então, eu posso utilizar isso no meu script. Esse script já foi escrito e eu vou limpar aqui só para que você possa ver o conteúdo desse script, para adiantar aqui na aula, né? Porque me mostrar digitando não faz o menor sentido, a menos que seja algo totalmente novo. Tá aqui, ó, é o nome stdin, ou seja, nós vamos receber o dado pela entrada padrão. Esse é o nosso script, está lá já no nosso diretório de arquivos executáveis, bin, né, pessoal, né, pasta pessoal. E veja o que eu faço nesse script. Eu faço read nome, exatamente como nós fizemos aqui, né? Read nome. Só que eu faço isso, não faço redirecionamento nenhum aqui na linha do comando read, e seja lá o que tiver sido lido, e vai ser armazenado em nome, e o que eu estou fazendo aqui é o nosso bom e velho eco salve nome. Funciona perfeitamente. Vamos ver se funciona mesmo? Então, nome stdin, nós já temos acesso a esse arquivo, né? Então ele está no PF, executando, veja que o read está lá, aguardando algo vir pela entrada padrão, uma linha ser enviada pela entrada padrão para poder atribuir essa linha a nome, e só depois que eu teclar alguma coisa é que o comando seguinte, o echo,
vai ser executado. Nesse momento, o processo do shell está em espera, lendo a entrada padrão. E, portanto, eu vou digitar aqui Blau, por exemplo, e está lá, salve Blau. Eu poderia utilizar o meu arquivo teste.txt junto com o meu script. Essa é a grande sacada desse problema. Porque sim, o nosso script está utilizando a terceira forma de obter dados, que é através de fluxos de dados, a entrada padrão. E eu posso usar qualquer possibilidade, qualquer coisa que produza dados na entrada padrão para serem lidos. Então veja, ó, redirecionamento de leitura, teste txt, e está lá, salve Ana Maria das Couves, porque Ana Maria das Couves é a primeira linha do arquivo teste.txt. Sensacional! É exatamente disso que nós precisamos. Também existe um outro redirecionamento. Lembra que nós brincamos com esse redirecionamento aqui, que é o HereDoc. Existe no Bash, tá? Isso é coisa do Bash. Um outro redirecionamento que é HereString, que em vez de receber várias linhas digitadas ali no terminal até encontrar uma palavra final, vai enviar para a entrada padrão justamente o que estiver depois dele. E aí pode ser a qualquer cadeia de caracteres, cadeia de caracteres inclusive com várias linhas, né, que tenham o caractere quebra de linha, mas é uma coisa só mandada para a entrada padrão. A HereString, inclusive, corresponde a você fazer eco alguma coisa, pipe, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, e aí o comando. Ele tem essa mesma característica. Se eu colocar aqui banana, por exemplo, eu vou colocar entre aspas, não preciso porque é uma palavra só. Então eu vou mandar banana justamente para o nome stdin.sh. E veja, salve banana, porque essa linha foi mandada para a entrada padrão que está sendo lida pelo read no meu script. Se eu fizer algo como, vamos expandir aqui uma variável, por exemplo, reply, que ainda deve ter lá o Luiz ou o Blau, eu não lembro, tá? Vou colocar aqui entre aspas duplas, porque pode ser que reply tenha mais de uma palavra, né? Eu não me lembro mesmo que tem lá. Então, ó, era laranja, então, ó, reply tem laranja. Lembra do nome 1 e nome 2? Vamos fazer aqui. As variáveis ainda existem, né? Na minha seção do terminal, aqui, ó, nome 1, salve Ana. Nome 2, que tinha várias palavras, inclusive Maria das Couves. Ou seja, o redirecionamento do tipo HereString é sensacional e dá para a gente a possibilidade de também passar não apenas uma palavra só, como aqui no caso de banana, mas também o resultado de várias expansões. Como a gente vai ver nas próximas aulas, as expansões são um dos recursos mais poderosos do Shell, podendo resultar em inúmeras possibilidades de execução de comandos dentro de comandos, de operações aritméticas. Vocês vão ver e vão entender quando chegar a hora. E se a gente pode passar por HereString para um comando ou para um script, como nesse caso aqui, justamente o resultado de uma expansão, a gente tem uma ferramenta poderosíssima para solucionar quase tudo que a gente vier a encarar pela frente no uso do Shell. Ok? Maravilha! Então, para a gente resumir o que a gente viu até agora, o nosso script é capaz de receber dados, né? Sem argumento nenhum ali, ó, ele fica aguardando a digitação de algo e o envio desse algo pela entrada padrão. Então aqui, ó, teste de envio. E está ali, salve teste de envio. Uma possibilidade, eu posso ler uma linha de um arquivo. Então aqui eu também estou fazendo um redirecionamento de leitura.
E aí eu vou usar o teste TXT, que tem lá a primeira linha, Ana Maria das Couves, e está lá, salve Ana Maria das Couves. Também posso utilizar uma here string, e aí tudo que vier depois da here string é uma cadeia de caracteres pura e simplesmente. Eu inclusive vou usar aqui teste TXT, porque é uma cadeia de caracteres. O que eu não posso ter é espaços aqui. Se eu tiver espaços, eu tenho que colocar entre aspas, mas é uma palavra só, não é? É. Então tá lá, salve teste TXT. Então nós vimos essas três formas. Só que existe uma quarta forma, que é basicamente a cara da filosofia Unix em ação, que são os pipes, né? Aliás, o criador e a pessoa que implementou os pipes no sistema operacional Unix foi a mesma pessoa que escreveu aqueles 3 preceitos da filosofia Unix, o Douglas McIlroy, ou Doug McIlroy, como é mais conhecido. Então, eu posso fazer uso de pipes. O que é o pipe? Da mesma forma que o redirecionamento faz a conexão de fluxos de dados entre um processo e um arquivo, o pipe faz a conexão de fluxos de dados entre 2 processos. Então, aqui está o meu script. O meu script vai ser executado e vai dar início a um processo do shell, não é verdade? Então, é um processo. E eu posso usar aqui, ó, echo banana pipe, e aí o que vier depois. Esse primeiro comando também vai iniciar um novo processo. Dependendo do shell, pode ser que crie um novo processo ou não. No bash, cada comando no encadeamento por pipe, que a gente representa com este operador, a barrinha vertical, né, que o pessoal já chama de pipe porque é por causa do uso, né? Cada um desses comandos será executado em um processo todo próprio. Inclusive aqui o echo banana, que é um comando interno do shell, mas para que esse comando interno seja executado, um novo processo do shell precisa ser iniciado. Mais para frente a gente vai esmiuçar um pouco essa coisa de como que de fato acontece a pipeline e tal, porque a gente precisa ver lá na parte do shell como plataforma exatamente as formas de encadear vários comandos, e o pipe é apenas uma das formas, tá? Enfim, mas como ele é muito útil, a gente vai precisar dele já nesse primeiro módulo. Enfim, então o que acontece? Echo banana é um processo que vai escrever na saída padrão. Essa saída padrão vai ser redirecionada para um tipo de arquivo especial que é chamado de pipe, e ao mesmo tempo o outro processo nesse encadeamento estará lendo o mesmo arquivo de pipe. Então eu tenho um arquivo no meio dos 2 processos. Um processo escreve nesse arquivo e outro processo ao mesmo tempo está lendo esse arquivo. E no caso, quem estará lendo é o shell iniciado para executar o meu script nome stdin. E essa é uma forma de conexão. Quem que está lendo aqui, ó? É o nome stdin. Ele não está recebendo dados pela entrada padrão? Sim. Leitura não é acessar a entrada padrão? Sim. Então, beleza, ó. Eu estou lendo o que está sendo enviado pelo primeiro comando. E olha só o resultado, tá? Isso é o que a gente chama de pipe. Então, o pipe é uma outra forma de você passar dados para a entrada padrão de um processo. E a gente vai ficando por aqui. Essa terceira aula, completada com um total de 6 vídeos, foi para apresentar algo que eu imagino que seja inédito no ensino do shell. Algo que não é suficientemente, pelo menos não é suficientemente enfatizado quando se apresenta o shell, o uso do shell interativamente ou até na criação de scripts. Mas eu considero que seja fundamental, porque você associar a estrutura de uma linha de comando aquilo que vai acontecer com o processo é importante
Talvez não para você executar comandos no modo interativo, ali diretamente no terminal. Mas quando você escreve scripts, vocês devem ter notado, e se não notaram, eu estou dizendo agora, você tem desses três componentes básicos, nesses três elementos da linha do comando, que é como você vai executar o seu script, aqueles recursos que você tem para dotar o seu script de algum tipo de interface. Você recebe dados para serem processados no seu script como argumentos, você recebe dados para serem processados no seu script através de variáveis que são exportadas para eles, e você recebe dados para serem processados no seu script através de redirecionamento da entrada padrão, redirecionamento de leitura. Por si só, isso é o que a gente chama de interface de linha de comandos. É aquilo que está lá na filosofia Unix. É como todos os programas da base do sistema são criados para funcionar. Então, esse é um dos aspectos mais fundamentais da criação de scripts e de qualquer programa para a linha de comandos, no fim das contas. Porque não há dificuldade de você escrever uma solução na forma de um script. A grande dificuldade está justamente na forma que você vai receber esses dados, ou que você vai, no fim do processamento, devolver os dados processados. Então, isso é o que o pessoal não imagina, porque o script não é algo fechado em si mesmo. O script é algo que cumpre com um propósito. E quer saber, uma das maiores complicações na hora de criar scripts é essa. É exatamente isso, é não ter essa visão. Quando você enxerga que o seu script ele não é algo sozinho no mundo, ele não vai escrever apenas um olá mundo. Quando você tem um problema para resolver, você precisa receber dados, você precisa devolver algo processado para o sistema, né? Aí você vai sentir essa necessidade. Ok? Enfim, na próxima aula a gente continua aprofundando um pouco mais na linguagem do Shell. No Shell como linguagem de programação, então, até a quarta aula.